Gente, bom dia a todos. Bom dia. Queria agradecer aos professores pela organização desse GT, que eu acho bem importante, e criar esse espaço de compartilhamento, de troca, de diálogo, sempre tão fundamental para as pesquisas. Eu estou um pouco nervoso porque eu estou há um tempo afastado da academia agora. Eu terminei meu doutorado no ano passado na Unicamp, no programa de Ciências Sociais, com a orientação do Richard Miskolci, com a tese que eu vou, cujo um dos capítulos eu vou apresentar hoje. Se chamou Cantos da Memória Diaspórica, Representações, Desidentificações e Performances de Mishima a Okinawa. Bom, agora só para contar um pouco, agora depois da tese eu estou trabalhando num projeto que é um sítio, é uma residência artística em Mogi das Cruzes, a 1h30 de São Paulo. Nossa ideia é criar lá, fora da universidade, de alguma forma, um lugar para pensar essa interlocução entre artes performativas, interculturalidade e sociedade. Né? Bom, essa pesquisa ela tem essa especificidade de ter duas linhas. Uma que eu desenvolvi na academia, então nesse programa de pós, e a outra que foi uma via artística, que estava ali adormecida e que durante a pesquisa foi inevitável de ter sido colocada em prática, digamos. Né? A minha pesquisa inicialmente era na área de gênero e eu estava discutindo a questão da sexualidade na obra do Yukio Mishima, que é um escritor japonês do pós-guerra. Bom, então, quer dizer, eu estava estudando um artista, né, para começar, e um artista japonês do pós-guerra. Isso, então, para além da questão da sexualidade, que virou um capítulo também na tese, discutindo um pouco da história do homoerotismo no Japão e a história da sexualidade ocidental e essa relação com colonização e etc., mas que eu não vou poder me aprofundar hoje, mas gerou também uma reflexão sobre pós-guerra e identidade. Né? Um detalhe importante do Mishima é que ele se suicidou na década de 70, em 1970, então em pleno milagre econômico japonês, e foi um suicídio bastante teatral, na verdade, performativo, que eu também não vou poder entrar em detalhes, mas existe uma discussão muito grande em torno dos motivos do suicídio dele, questão da sexualidade, questão política, etc., questão artística. Tem um filme, né? Tem um filme do Paul Schrader, né, que se chama Mishima. E o que eu queria destacar para fazer essa passagem do Mishima para o que aconteceu depois então a questão do pós-guerra, porque o Mishima se suicidou no Japão, como eu disse, que estava avançando economicamente, mas que desde da guerra estava subordinado aos Estados Unidos, militarmente, politicamente, aliás, até hoje. Então o Mishima, vendo o mundo material do Japão acontecendo e tal, falava, isso aqui é o fim do Japão. Né? Então tinha uma questão do nacionalismo também, que tornou tudo muito complexo nessa discussão. E a segunda coisa que eu queria destacar foi a centralidade que o Mishima deu para o corpo, porque em algum momento ele, quer dizer, até os 30 anos mais ou menos, ele era um escritor mirradinho, intelectual, etc. E em algum momento ele falou, eu tenho um corpo, e começou a então cultivar esse corpo e escrever sobre esse processo. E começou a malhar, na verdade, virou um esportista, né? Ele era um cara bem... e virou um cara super forte e tal, um escritor bem excêntrico, digamos assim. Ele foi também um dos primeiros a escrever sobre homossexualidade ainda em 49 no Japão, né? Então, bem cedo. O outro aspecto que eu queria comentar foi que em algum momento, entrando em contato com os saberes insurgentes, né, os estudos queer transviados, os estudos descoloniais, que dão bastante importância para o lugar de enunciação da pesquisa, né, eu comecei a me perguntar sobre esse lugar. Eu estou estudando Mishima, só que, calma aí, eu sou japonês no Brasil estudando Mishima, e não somente um estudo sobre Mishima, né, que é essa questão da neutralidade. Então, nos estudos culturais existe esse pensamento sobre onde eu estou, de onde eu estou falando o que eu estou falando. Isso então me fez perceber que eu estava primeiro fazendo uma leitura sobre o Japão
desde o Brasil, sem um descendente japonês. E segundo, que eu poderia, então, pesquisar como esse lugar trazia alguma especificidade para essa leitura. Eu entrei, então, em contato com essa linha, que é uma vertente relativamente recente, né, da antropologia e da pesquisa etnográfica, que é a autoetnografia. Então, é quando você vai estudar o seu próprio grupo, né? Então, comecei a resgatar certas experiências e certas memórias sobre ser japonês no Brasil, o que significa, e também já fui para o Japão, enfim, fui fazer esse estudo. E começou a ficar complicada a coisa, né? É complexo, é um processo complexo porque mexe com as suas próprias memórias. Então, como gerar um distanciamento, né? E eu acho que esse distanciamento vem da ideia da Jill Scott, que é uma teórica feminista, falando como a experiência está marcada, tá marcada pela história e pelo sociocultural, né? Então, sempre pensando a memória e as minhas próprias memórias, ao mesmo tempo entrecruzando com qual é essa história do japonês do Brasil, qual é essa história do Japão, qual é a representação, daí chegou neste ponto, como o japonês é representado no mundo e no Brasil, né? Essas representações que vão sendo atreladas então à sua imagem, de alguma forma, né? A primeira imagem que se tem de um japonês, né? E uma delas os japoneses são todos iguais, né? Acontece que os meus avós, quando fui fazer esse processo, né, eles são de uma ilha do Japão que se chama Okinawa. E Okinawa é uma ilha ao extremo sul do Japão. É uma história bem particular, tem N peculiaridades culturais, étnicas, musicais, políticas, né? Então começou a chegar aí, né? Eu com o Mishima ali, que morreu pelo imperador fazendo um harakiri, né? Eu esqueci de contar, foi um harakiri. Harakiri é o suicídio samurai, que você corta um L aqui e sai todas as tripas para fora, porque disse que a verdade está aqui, né? Então morreu gritando o nome do imperador, de alguma forma, né? Mas daí era teatro ou não, né? Era performance, porque, enfim, N questões que eu não pude responder, porque Mishima já se foi. Mas, quer dizer, todas essas reflexões começaram a chegar a mim de uma forma muito pessoal, de alguma forma, né? E aí fui então me aprofundando na história de Okinawa, né? Falei assim, Okinawa, que é uma história super desconhecida no Brasil, né? Aliás, a história da Ásia é desconhecida no Brasil, aliás, a história da África é desconhecida no Brasil, o que quer dizer que a narrativa oficial do mundo é totalmente euro-norte-americano-centro. Então, assim, a minha ignorância sobre a própria história da Ásia me fez ver, inclusive nas ciências sociais, porque eu imagino que ninguém de nós nunca leu um sociólogo japonês, ou chinês, quer dizer, os indianos agora estão surgindo com alguma força, até porque estão nas universidades americanas, quer dizer, então isso é uma marca muito forte dentro das ciências sociais, inclusive, e que acredito que precisa ser problematizada por nós, sobretudo porque nós estamos fora desse eixo, né? Então a gente tem uma visão sobre essa história que eu acho que pode contribuir bastante. Enfim, rapidamente contando a história de Okinawa, foi um reino independente, na década de 3 séculos, que tinha um rei, que tinha uma língua própria, que existe, que é o Ochinaguchi, e que no fim do século XIX, na época do imperialismo europeu, né, o Japão, que acabava de se modernizar e criou o seu próprio império, o Império Japonês, começou a ele próprio conquistar colônias lá na Ásia. E Okinawa foi uma dessas ilhas, então, que virou Japão no fim do século XIX. Nesse processo de colonização, como todos os processos de colonização, houve um processo de japonização muito forte da cultura e de proibição da cultura okinawana, né? Que depois, né, quando eu fui para Okinawa, eu vi fotos, né, de Ryukyu, né, que é o nome do rei, Ryukyu. E, enfim, fui nos museus, etc. E, na verdade, a cultura de Ryukyu é uma cultura indígena, né? Agora, faz alguns 5 anos atrás, os okinawanos conseguiram o reconhecimento de ser um povo indígena do Japão, né? Então, de repente, eu me descobri indígena nesse processo autoetnográfico. Então, né? E
enfim, comecei a pensar sério sobre as questões contemporâneas, não só dos Utinanchu, que é o nome indígena do povo okinawana, como dos povos indígenas em geral na modernidade. Né? Então, a história de Okinawa, voltando rapidamente. Então, depois da modernização, no começo do século XX, houve uma crise econômica e política por causa da modernização, por causa da colonização, e houve uma diáspora. Então, os okinawanos migraram para tudo quanto é lado, principalmente para as Filipinas, para a China, mas mais ainda para o Havaí, né, e para a América Latina, Brasil, Bolívia, Peru, Argentina, Cuba, México e Estados Unidos. Né? Mas principalmente Brasil. O Brasil é o lugar onde existe a maior colônia okinawana do mundo. Daí, então, na guerra, né? Então teve esse primeiro momento na guerra. A província sempre muito pobre, né? Na guerra, os Estados Unidos, logo depois do Pearl Harbor e tal, entraram em Okinawa para invadir o Japão. Né? Então a bomba de Nagasaki, por exemplo, foi jogada de Okinawa. Né? Só que como os okinawanos eram os japoneses mais ou menos, né? Eles sempre foram considerados japoneses de segunda categoria, muitos okinawanos, na verdade 130 mil civis, que é 1/3 da população da época, foi morta na guerra. Por japoneses e por americanos, né? Porque os japoneses pegavam a comida dos nativos, enfim, falavam para eles pegarem água ali no meio do campo de batalha, e há muitos casos de suicídios coletivos, porque os japoneses soldados iam lá e falavam, olha, se vocês forem pegos pelo exército inimigo, vocês estão fritos. E aí forçavam o suicídio coletivo. Lembrando que o suicídio, que se diz, né, assim, é uma tradição japonesa, né? Só que ela foi por exemplo, quando eu estudei o emurotismo no Japão, na sociedade samurai existia uma outra tradição, que era o Nanshoku, que eram práticas homoeróticas entre os samurais, né, que eram totalmente naturalizadas e tal. E quando o Japão se modernizou, essa aí botaram para debaixo do tapete, falou, não, isso aqui né? E o suicídio pela pátria virou uma tradição, né? Então, pensando na questão da invenção das tradições nacionais, principalmente. Então, por que, né, que algumas viraram interessantes e outras não? Né? Para dizer que isso afetou e afeta até hoje o imaginário, né, sobre o Japão, e em Okinawa provocou suicídios entre as pessoas, por conta desse suicídio do discurso nacionalista. Bom, depois da guerra, Okinawa ficou devastado e os Estados Unidos entraram. E por lá ficaram por 27 anos. Então Okinawa ficou sob domínio americano de 45 a 72. E de lá foram feitas as guerras da Coreia, a guerra do Vietnã, as várias guerras que foram feitas na Ásia, são feitas até hoje. Né? Houve algum movimento social lá para fazer essa reversão contra as bases, contra essa ocupação. E em 72, Okinawa voltou a ser Japão, porém com o detalhe de que as bases militares americanas, que ocupam até hoje 20% do território okinawana, têm que permanecer lá. Né? Então, hoje, 2016, essa é a situação de Okinawa. 20% do território ocupado por bases americanas, e isso causa N problemas tanto de violência, né, contra mulheres, porque eu sempre penso isso, porque você imagina a gente estar aqui em João Pessoa e a cidade universitária é a maior base aérea militar americana da Ásia. Né, e aí os soldados voltam da guerra do Iraque e vão lá tomar cerveja, né, e tal. Então assim, gera-se um ambiente de guerra ali. Fora o risco desse lugar ser bombardeado a qualquer momento, porque, quer dizer, você atacar o Japão e os Estados Unidos ao mesmo tempo, né, você atacar o final. E a população é contra, obviamente. Só para listar mais alguns probleminhas, né, problemas ambientais, porque o exército americano é a instituição mais poluidora do mundo, talvez, né, e, enfim, existe isso lá até hoje, né? E o governo local está organizado, e os movimentos sociais, o movimento feminista, pacifista, ambientalista, para a retirada das bases, né? Existe uma base específica que se chama Futema, que fica bem no meio da ilha, e estão fazendo uma proposta de relocação, né, dessa ilha. Só que na verdade eles estão construindo uma base maior ainda no norte de Okinawa, né? Que é um local de reserva. Agora, eu assim, fiquei espantado de nunca ter ouvido uma notícia sobre isso. Né? Quer dizer, eu teve que rolar tudo isso para pensar, nossa,
mas por que isso não é notícia, né? Quer dizer, como que o mundo é representado na mídia, e nas ciências sociais, por que não dizer, né? Por que existem certas coisas que viram tema e outras não, etc. Qual que é a relação disso com a geopolítica? Né? Qual é a relação da geopolítica com as questões raciais, identitárias, com as representações, enfim, virou essa... Tá, bom. Vou passar do porquê a música, né? E a música e a dança, né? Bom, para começar, quando eu fui para o Japão a segunda vez dentro dessa pesquisa, que foi em 2012, eu fui entrevistar o Yoshiko Ono, que é um mestre de Butô, né, que é uma dança de vanguarda japonesa, porque o Butô foi inspirado numa obra do Mishima, a primeira obra de um futuro. Só que eu cheguei lá, era um senhor, uma pessoa realmente incrível, assim, para fazer a entrevista. Meu japonês é terrível, né, mas fui lá, tal, vamos... Tava tendo uma oficina de Butô. Eu falei, né, por que você não... sim, né, por que não, E o Butô, ele é uma dança de desconstrução do corpo, na verdade, né? E é uma dança do pós-guerra, uma dança, quer dizer, até a guerra, os corpos japoneses foram construídos como corpos guerreiros, patrióticos e etc. Só que, com a perda da guerra, aquele corpo entrou em crise, né? Então o Butô, na minha reflexão, ele foi também uma forma de vivenciar esse momento, né? Traumático da história do Japão. E ao mesmo tempo é uma dança que está então pensando sobre a vida e a morte, né? Está experienciando a vida e a morte. Então quando eu me coloquei, quer dizer, coloquei o meu corpo de pesquisador, mas de Vitor, né? Ali naquela situação, alguma coisa aconteceu, sabe? Houve calma aí, né? E eu acho que assim, o cientista social, né? A gente tem muito é muito intelectual o nosso trabalho, né? Então, como no Mishima, quer dizer, onde está o meu corpo, né? E como tem tanto a ver essa pesquisa sobre identidade com o corpo. Porque o corpo é que é julgado, o corpo que é visivelmente marcado, né? Então, entrei nessa viagem, Butô, e depois, junto com dois artistas de São Paulo, que é o Eduardo Colombo e o Thiago Vildes Barbosa, meus companheiros até hoje, que não puderam estar aqui, né? A gente começou a estudar lá na Unicamp também, o Eduardo precisa do mestrado. A gente começou a fazer práticas de corpo, né? E isso nos levou ao Work Center, que é um centro de pesquisa fundado por um diretor polonês, que é o Grotowski, na Itália, né? Por que eu estou falando isso? Porque o Grotowski trabalha com cantos quer dizer, a última fase da pesquisa dele era com cantos de tradição, principalmente cantos de tradição afro-haitianas. Ou seja, são cantos diaspóricos, né? E assim, nesse encontro que a gente teve com o Work Center, cada um tinha que levar um canto da sua tradição, né? E eu, como já tinha ido para o Okinawa, levei os cantos de Okinawa. E isso, aliás, né, porque isso aconteceu paralelo a essas descobertas sobre a história, a autoetnografia, etc. Né? Então, assim, cantar os cantos okinawanos foi o que despertou de alguma forma calma aí, né, essa identidade de alguma forma. Né? Então, a questão dos cantos começou a ganhar uma importância fundamental, né, muito grande na pesquisa, porque também os cantos são uma forma de transmissão da memória. Eu acho que isso ficou muito evidente também aqui na fala de várias pessoas, de vários pesquisadores, porque ele narra uma história que não é a história oficial, né? Quer dizer, é a tradição oral, é uma forma de falar sobre o mundo que não é a que está nos livros de história, porque nos livros de história tem certas histórias que não estão contadas. E nos cantos okinawanos, pelo menos, existe essa presença. Os cantos hoje, né, quer dizer, a língua Uchinaguchi, que é a língua de Ryukyu, começou a entrar em extinção, principalmente depois do pós-guerra. No Brasil, meus avós falam essa língua, falavam porque eles estão morrendo, né? Os imigrantes estão morrendo e com eles está morrendo a língua. Mas nos cantos okinawanos existe, a língua está lá, né? Então, assim, é uma das únicas formas de acessar essa língua e essa cosmologia, porque existe uma cosmologia nos cantos, né? Ligado ao xamanismo, ligado aos elementos da natureza, enfim, ligado a uma cosmologia. Então, foi chegando na época da defesa, eu estava desenvolvendo esse trabalho com os cantos, junto com esse grupo, também lidando com as questões de gênero e sexualidade, porque
nessa eu não consegui simplesmente fazer uma autoetnografia. Quer dizer, daí foi bem assim, não tem como escrever sobre isso, mas tem como o corpo, ele traz essas marcas, ele traz tudo isso, né? Então comecei a pensar sobre essa possibilidade do corpo de falar, né? E de falar inclusive sobre temas que são caros a nós, as ciências sociais, a antropologia. Então, eu desenvolvi essa performance, que na verdade hoje o que eu vou apresentar vai ser um desenvolvimento dela, né? Eu também estou sozinho hoje, porque na defesa eu apresentei com o Eduardo e o Thiago, na defesa, né? Então, assim, essa necessidade quer dizer, se o canto é uma forma legítima de transmissão, de produção do saber, né? Também ele não poderia estar presente junto com a fala, junto com o texto, né? Junto com as imagens. E esse fragmento, né? É um fragmento. Também foi apresentado junto de uma performance que virou uma performance maior, junto com o Thiago Eduardo, que se chama Nomes, que é uma performance sobre identidade também, e que a gente está apresentando por aí ela agora. Enfim, por isso que assim, a pesquisa foi levando num caminho totalmente inesperado a partir dessa pesquisa do corpo. Né? E agora, quer dizer, eu estou bem feliz de poder estar aqui, porque eu acho que eu não pisei na universidade, mas depois que eu defendi. Fui pro meio do mato e estou lá no mato. Né? Mas estou feliz de poder compartilhar esses pensamentos. E é isso. Obrigado.